Convido o nosso segundo expositor do painel, Dr. Roberto Festenberger, superintendente da SUSEP, que uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, todos sabem, né, que se incumbe não só da regulação, da fiscalização do setor, mas principalmente uma autarquia que deve ter os olhos voltados ao desenvolvimento, ao fomento do setor de seguros. À vontade, doutor Roberto. Obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todas e todos. É um prazer participar aqui desse seleto painel. Nós temos aqui 3 seguradores, 2 corretores. Então, eu vou falar, eu vou me juntar aos corretores para fazer 3 a 3 e eu vou falar sobre o tema Crescer e Desenvolver, sob a ótica do corretor. Crescer e desenvolver, eis a questão, né? O caminho é simples? Obviamente não. O Brasil está passando por um processo complexo e isso torna a questão mais difícil ainda. Mas essa questão, ela começa, no meu modo de ver, na distribuição. Essa virada de crescimento, estou falando em números sustentáveis, né? Estou falando em grandes volumes. Essa virada de mercado, de jogo, digamos assim, ela certamente se inicia aqui, né, nesse meio, os intermediários de seguros, os responsáveis pela distribuição. Eu ontem mencionei a metáfora do exército, né, comparando o mercado segurador a um exército e o corretor, então, nesse exército seria a infantaria, né, seria a linha de frente, a linha que está ali brigando para conquistar os territórios. Eu sempre tive um entendimento, aí não só para o segmento de distribuição, mas o segmento de produção também, as próprias seguradoras, que a postura do nosso mercado sempre foi uma postura meio reativa, né? Talvez até fruto da nossa história monopolista, né? que todos conhecem. Esse exército, cuja infantaria são vocês, não pode ficar limitado a manter as fronteiras que já estão conquistadas, né? E isso a gente nota em algumas situações, como, por exemplo, a própria discussão do agente, né? Que não vamos deixar o agente entrar porque vamos proteger aqui o nosso campo. Não, a questão do agente não é deixar o agente entrar, a questão do agente está aqui dentro. É o corretor que atua talvez exclusivamente com uma seguradora ou até com um conjunto de seguradoras, mas de forma independente, haver uma regulamentação que legitime essa atuação. É aqui de dentro, né, a discussão. E essa discussão são vocês que têm que fazer. O regulador vai aguardar o posicionamento da classe para, efetivamente, depois produzir uma regulação compatível. A questão até do próprio mercado marginal. Olha, estão oferecendo seguro fora das fronteiras. Então, olha, vamos defender as fronteiras, vamos nos defender protegendo contra esse ataque. Na realidade, eu acho que a melhor defesa é o ataque, né? Já dizia um técnico de futebol, que eu não me lembro agora qual foi o nome, né? Ao invés de nós termos essa postura, né, reativa e defensiva das nossas fronteiras, eu acho que vocês, corretores, devem ter uma postura ativa, agressiva, proativa, de expansão dessas fronteiras. Mas como é que nós vamos fazer isso? Quem trabalha com administração sabe o quão difícil é uma administração inovadora, uma administração que vá conquistar espaços novos, espaços que já não estão conquistados. Isso requer treinamento, isso requer capacitação, isso requer educação. Mesmo que você tenha essa proatividade inata e não necessite da capacitação, ainda assim o mundo cada vez fica mais complexo. Nós temos aí, por exemplo, a tecnologia, que cada segundo que passa, a tecnologia nos apresenta uma surpresa nova. Isso faz com que os produtos, os serviços, as atividades humanas se tornem mais complexas. Isso vai requerer produtos de proteção mais complexos também. O seguro vai também acompanhar essa complexidade. O distribuidor do seguro tem que estar num processo de educação continuada para poder
eventualmente, capturar essas alterações e poder fazer a sua venda de uma maneira mais efetiva, expandindo, então, dessa forma proativa as fronteiras. Então, educação é um tema. A própria credibilidade da atuação do corretor. Às vezes, um corretor em 80 mil, tendo um comportamento não muito ético, né? Ele pode contaminar toda uma reputação construída por uma classe. Então, não é desejável que a classe dos corretores permita que talvez dois corretores que seriam absolutas exceções à regra, né, pudessem, ao trabalhar de uma forma não muito ética, contaminar essa reputação construída pela classe. Como é que a gente poderia criar a condição para que esses dois eixos pudessem ser atendidos? Por um lado, a capacitação contínua, por outro lado, um órgão. Eu nunca defendo, e olha que eu sou regulador, eu não defendo a atuação policialesca de um órgão regulador. Acho que o regulador policialesco, ele não é o regulador mais eficaz. O regulador é aquele que, evidentemente, sem abrir mão das suas atribuições policialescas, no sentido de fiscalização, no sentido de sanções, ele sempre atuar no sentido de desenvolver aquele mercado. A resposta para essa questão, ela tem um nome até um tanto quanto também passional, é a autorregulação, tá? E eu queria aqui declarar que a SUSEP ela é absolutamente favorável, ela suporta a ideia de autorregulação. Eu diria até que a SUSEP ela necessita do Instituto da Autorregulação de Corretores funcionando a pleno vapor no Brasil, né? Uma autorreguladora funcionando, cumprindo todas as funções que nós entendemos que sejam as funções de uma autorreguladora, ela contribuiria ou ela atuaria de modo a atingir esses dois eixos que eu mencionei. A Escola Nacional de Seguros, com muita eficiência, com muita eficácia, ela produz a certificação dos corretores. Mas, uma vez certificados, esses corretores precisam estarem submetidos a um processo de educação continuada que precisa ser monitorado. Essa é uma função típica de autorreguladoras em outros mercados que funcionam com esse tipo de instituto de maneira eficiente, né? Vamos dizer, essa vigilância profissional que interessa à classe, poxa, ninguém melhor do que os próprios corretores. A SUSEP não tem estrutura para cobrir o território nacional todo e ter, digamos, olhos em todos os municípios, todos os locais aonde o corretor opera. Uma autorreguladora de expressão nacional teria essa condição. Isso é para terminar de falar? Isso é o gongo? Isso é regulação. Isso é regulação. Se for um aviso de incêndio, é só avisar para a gente... Bom, até me perdi aqui onde é que eu estava. Bom, então esses dois eixos atingidos. Agora, qual é a realidade na SUSEP? Nós temos aí, hoje, mais de um pedido de autorização de funcionamento de autorreguladora vinculada ao setor de corretores de seguros, né? Isso não é bom. Isso não é bom. Para a SUSEP, certamente não é bom. Mais de um, poxa, já vai ser complicado digamos, com a dificuldade de estrutura que nós temos. São 80 mil corretores. A SUSEP preocupada com diversos temas ligados ao próprio mercado regulado pelo lado do segurador. O ressegurador, vocês acompanharam uma série de modificações que nós produzimos aí com apoio do Ministério da Fazenda em relação ao setor de resseguro. A gente lidar com mais de um vai ser complicado. A SUSEP não vai querer lidar com o Instituto da Autorregulação de Corretores se a gente tiver multiplicidade de pedidos de autorreguladores, né? Então, aqui fica quase que uma sugestão, talvez até um apelo, talvez até eu coloque uma forcinha nessa palavra, uma demanda, né, ao setor de vocês. Organizem-se, conversem-se,
entre si, vejam o que está acontecendo, de modo que seja estabelecida definitivamente a ideia de uma autorreguladora. E aí eu digo o seguinte, no dia seguinte a SUSEP já vai estar encomendando tarefas a essa e definindo, digamos, parcerias e definindo escopos, de modo que essa autorreguladora possa realmente atuar como órgão auxiliar da supervisão da SUSEP. Isso a SUSEP não terá a menor hesitação, não terá a menor dúvida, mas definitivamente com uma autorreguladora. Tá? Mais de uma, o negócio complica para o nosso lado e, sinceramente, eu acho que complica para o seu lado também. Eu acho que você imagine um instituto de autorregulação com as duas componentes que eu falei, se a gente tiver cinco instituições no Brasil. O próprio corretor vai ficar confuso. Qual é o critério que a autorreguladora A vai usar para, digamos, me fiscalizar, vamos chamar assim? E se esse critério for muito diferente da autorreguladora B, será que a SUSEP vai ter condição de fazer uma harmonização de tudo isso, dada a diversidade natural que existe de pensamento e de orientação na classe? Não terá condição. Para isso, então, eu vou só terminar aqui, vou até pedir a técnica, né, que passa aqui o único slide que eu vou passar. Eu prometi ontem que ia apresentar a carteirinha, né, para vocês. Ontem eu apresentei um fake de carteirinha, ninguém conseguiu ver. Dá para colocar aqui Esse é o modelo que foi aprovado e, na verdade, também a fotografia é de um modelo, tá? Essa pessoa não tem uma existência física, né? Esse é o modelo que foi aprovado na última reunião de Conselho Diretor da SUSEP, já homologado pela diretoria, pela Procuradoria, vai a Diário Oficial terça-feira. Então, essa vai ser, corretor, essa vai ser o modelo da sua carteirinha, né? A emissão dessa carteirinha, evidentemente, ela terá que se dar de forma terceirizada, até pelas questões de austeridade orçamentária que todo o governo está passando, e com muito mais propriedade o Ministério da Fazenda, e a SUSEP, como órgão ligado ao Ministério da Fazenda, também alinhado a essa questão. Nós queremos muito considerar a possibilidade dessa carteirinha, nós estamos vendo ainda como vamos fazer a terceirização, digamos, da emissão da carteira, que evidentemente vai representar aí um custo residual, talvez só um custo da própria emissão da carteira para cada um de vocês. Nós estamos estudando qual é a melhor forma de fazermos essa terceirização. Definitivamente, vamos considerar a autorreguladora como uma dessas opções, mas desde que seja uma, né? Porque se forem várias, vai ficar até complicado a gente definir como é que vai ser esse trânsito da carteirinha. Eu agradeço pela atenção e me coloco à disposição para as perguntas mais tarde. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês. A diretoria da FENACOL esmerou-se ao máximo para a realização deste evento.